Olá, bem-vindos. A avaliação de fatores de custo proporcionais responde à questão de como ponderar aspectos com efeitos multiplicativos no esforço e no prazo desconsiderados na medição. Deles é derivado um fator de ajuste do esforço a ser aplicado aumentando ou diminuindo a taxa de entrega conforme diminui ou aumenta a produtividade. Esse fator de ajuste no esforço, no entanto, não responde à questão dos efeitos da ordem de grandeza no objeto da estimativa. Será que a mesma produtividade se aplica em projetos na ordem de 10, 100 ou 1000 pontos de função? A resposta é não. Nesta lição, nosso objetivo é discutir esse fenômeno e quantificar esses efeitos. Para isso, vamos explicar o que é a economia de escala, seus efeitos e o motivo para sua presença no desenvolvimento de software. Relacionar e explicar os fatores de escala definidos pelo COCOMO 2, que promovem economias de escala ou o oposto. E apresentar a tabela e a fórmula para cálculo dos efeitos exponenciais em uma estimativa de acordo com o COCOMO 2. Eu gosto muito das tirinhas do Dilbert, porque são uma forma divertida de refletir de maneira crítica sobre o cotidiano no ambiente corporativo. Nessa tirinha aqui, ele coloca o Dilbert explicando ao chefe que estimou a linha de tempo do projeto, assumindo que cada um envolvido desperdiçará uma semana em tempo não produtivo. O chefe, em resposta, coloca que isso foi estúpido por parte de Dilbert e que ele vai mostrar como é a forma correta de se planejar o tempo de um projeto. Ao agendar a reunião para esse fim, junto à secretária do chefe, Dilbert recebe a notícia de que o chefe só estará disponível em uma semana. O aumento dos tempos de espera na sincronização de atividades, na medida em que projetos maiores exigem e permitem equipes maiores atuando concomitantemente, deve ser considerado como um fator de escala e o COCOMO também os considera em sua formulação. A ideia desses fatores de escala é capturar a economia de escala. A economia de escala acontece quando se dobra o tamanho, mas não se dobra o esforço necessário. O inverso também pode acontecer, o que seria uma deseconomia de escala. Uma explicação para essa deseconomia de escala é que quanto maior o projeto, maior a necessidade de atividades concomitantes. O trabalho é decomposto em unidades menores e a sincronização das atividades que atacam essas unidades menores promove maiores esperas. Outra explicação advém da maior quantidade de pessoas mobilizadas em projetos de maior porte. Quando há apenas duas pessoas em uma conversa, há um único caminho de comunicação. Agrega-se uma terceira pessoa e dois novos caminhos surgem. Ao se agregar uma quarta pessoa, 3 novos caminhos são necessários para que todos se comuniquem entre si. Como dá para perceber, trata-se de um crescimento exponencial. Neste gráfico, temos no eixo horizontal o porte da demanda, seu tamanho, no eixo vertical, o esforço. Nesse sentido, ele é idêntico aos demais usados para relacionar tamanho e esforço. Outra similaridade é que ele apresenta uma reta indicando a projeção de um em função do outro. A diferença desse gráfico para os demais é a curva que cumpre o mesmo papel, no entanto, incluindo os efeitos exponenciais em função das economias e deseconomias de escala. A fórmula que corresponde a essa curva tem essa forma. Os efeitos exponenciais são resumidos na fórmula do modelo pela variável E. Ela complementa a produtividade nominal, indicada pela variável A, e o fator de ajuste do esforço, indicado pela variável EAF. No COCOMO 2, são 5 os fatores de custo com efeitos exponenciais. Os fatores de escala a serem avaliados são precedência, flexibilidade, arquitetura e resolução de riscos, coesão de equipe, maturidade do processo. Vamos ver mais de perto o que buscam capturar, o que representam na avaliação esses fatores de escala. O primeiro fator de escala a ser abordado é a familiaridade ou precedência. Ela reflete a experiência prévia da organização com o tipo de projeto em avaliação. A familiaridade é avaliada como muito baixa quando não há experiência prévia e o impacto máximo
significa que a organização é completamente familiarizada com o domínio da aplicação. Assim como todos os demais itens com mais de uma característica a ser considerada, a avaliação da familiaridade é uma ponderação do grau de influência das diferentes características relacionadas na tabela. Nesse caso, são 4: o entendimento organizacional dos objetivos do produto, a experiência trabalhando com sistemas de software afins, o desenvolvimento concorrente de novos equipamentos e procedimentos operacionais e a necessidade de inovar a arquitetura. A flexibilidade no desenvolvimento reflete o grau de flexibilidade no processo de desenvolvimento. Avaliado como muito baixo, significa que deve ser usado um processo prescrito. O impacto máximo significa que o cliente determina apenas objetivos gerais. São 3 as características que devem ser avaliadas. São elas: a necessidade de conformidade do software com especificações externas de interface, a necessidade de conformidade do software com requisitos pré-estabelecidos e a existência de um prêmio para conclusão antecipada ou penalidade pelo atraso. A orientação à resolução de riscos e arquitetura reflete a extensão com que a análise de riscos é realizada e o desenvolvimento é centrado na arquitetura. Avaliado como muito baixo, significa uma pequena análise nesse sentido, e o impacto máximo se aplica quando há uma análise de riscos e um projeto de arquitetura abrangente, minucioso e completo. São 7 as características que compõem essa avaliação. O grau no qual o plano de gerência de riscos identifica os itens de risco, estabelece pontos de verificação para sua resolução, o nível de compatibilidade entre os prazos, orçamentos e os pontos de verificação internos com o plano de gerência de riscos, o percentual do prazo de desenvolvimento dedicado ao estabelecimento da arquitetura, dados os objetivos gerais do projeto, o percentual de arquitetos de alto nível disponíveis ao projeto, as ferramentas de suporte disponíveis para resolução de itens de risco, desenvolvimento e verificação de especificações de arquitetura, o nível de incerteza quanto a fatores-chave de arquitetura, missão, interface com o usuário, pacote de software pronto, equipamentos, tecnologia, desempenho, e o número e a criticidade de itens de risco. A coesão da equipe reflete o quão bem a equipe envolvida no desenvolvimento se conhece entre si e trabalha em conjunto. Avaliado como muito baixo, indica interações muito difíceis e o impacto máximo é quando há uma equipe integrada e efetiva sem problemas de comunicação. Esse fator considera as fontes de turbulência e entropia do projeto devido às dificuldades em sincronizar os interesses e a comunicação das suas partes interessadas, usuários, clientes, desenvolvedores, entre outros. Essas dificuldades podem surgir de diferenças entre os objetivos e culturas das partes interessadas, dificuldades em reconciliar objetivos ou falta de experiência e familiaridade em operar com uma equipe. São 4 as características que devem ser ponderadas: a consistência dos objetivos e culturas das partes interessadas, a habilidade e disposição das partes interessadas a acomodar objetivos das demais, a experiência das partes interessadas em operar como uma equipe e a capacidade das partes interessadas em formar uma equipe para alcançar uma visão e compromissos compartilhados. A avaliação da maturidade do processo usa como referência os níveis de maturidade do CMMI. Não é necessário que o usuário do modelo seja certificado pela SEI. No entanto, deve-se buscar compatibilizar os processos ou práticas em uso contra modelos de referência como o da SEI ou o MPS-BR. Obviamente, foge completamente ao escopo desse trabalho explicar em profundidade o modelo de maturidade do CMMI, e há literatura abundante sobre o tema. No entanto, cabe explicar brevemente quais são os seus níveis. O nível inicial, você tem um ou mais dos objetivos específicos associados às áreas de processo como não satisfeitos. No nível gerenciado, os objetivos associados com as áreas de processo são satisfeitos e o escopo do trabalho a ser realizado é explicitamente determinado e comunicado aos membros da equipe para todos os processos.
No nível definido, os objetivos associados com as áreas de processo são atendidos e há políticas organizacionais estabelecidas que definem quando cada processo deverá ser usado. Deve haver planos documentados e procedimentos de gerência de recursos e monitoramento de processos estabelecidos ao longo da instituição. No nível gerenciado quantitativamente, se coloca foco na padronização organizacional e na liberação de processos. Cada projeto em uma organização tem um processo gerenciado que é adaptado a partir de um conjunto definido de processos organizacionais. Ativos e métricas de processo devem ser coletados e usados para futura melhoria de processo. Por fim, o nível 5, em otimização, você tem uma responsabilidade organizacional pelo uso de métodos estatísticos e outros métodos quantitativos para controlar subprocessos, ou seja, métricas coletadas de processos e produtos devem ser usados na gerência de processo. Observe que a explicação usa o termo área de processo. Esse termo corresponde a uma categoria que abrange uma especialidade em moldes análogos ao de uma disciplina. Por exemplo, a área de processo cujos objetivos devem ser satisfeitos para o nível de maturidade gerenciado, CMMI nível 2, são gerência de requisitos, planejamento de projeto, acompanhamento e controle de projeto, gerenciamento de acordo com o fornecedor, medição e análise, garantia da qualidade do processo e produto e gerência de configuração. Uma vez concluída a avaliação do caso de estimativa em relação à maior ou menor presença dos fatores de custo com efeitos exponenciais, o próximo passo é calcular o componente exponencial para aplicação do modelo de estimativa. Nessa fórmula, está destacado como a variável E. O mais trabalhoso é avaliar os fatores de custo com efeitos exponenciais conforme a sua maior ou menor presença no objeto da estimativa. De posse dessa avaliação, utiliza-se a tabela de referência, onde há um valor correspondente a cada nível de influência variado para cada fator de escala. Os efeitos exponenciais são calculados a partir da soma dos valores de referência selecionados para cada fator de escala. Por exemplo, se considerarmos que a avaliação de todos os fatores seja nominal, a soma dos valores de referência resulta em 18,87. A constante B reflete a linha de base na organização. A calibração default é 0,91. Valores menores que 1 indicam economias de escala. Maiores que 1, deseconomia. Portanto, usando a calibração padrão do modelo, o componente exponencial E é calculado em aproximadamente 1,1, ou seja, aponta para deseconomias de escala. Projetos menores são mais produtivos que projetos maiores. Quando se utilizam modelos com simples relações lineares, onde o esforço é estimado aplicando uma taxa de entrega à medição ou aproximação do tamanho, é necessário considerar o próprio porte do projeto como um critério de classificação na busca por uma taxa de entrega compatível, nos mesmos moldes que se faz com a linguagem de programação. Ou seja, para estimar um desenvolvimento de 100 pontos de função, se utilizaria uma taxa de entrega diferente da utilizada em um projeto de 1000 pontos de função. O modelo diminui a subjetividade nesse processo e provê orientação sobre quais sejam os fatores que promovem essas diferenças no que se refere ao porte, assim como o impacto relativo de cada um. Como no caso anterior, o uso adequado do modelo exige que se calibre a linha de base dos efeitos exponenciais no contexto em que o modelo será utilizado. Não se recomenda utilizar a calibração padrão de 0,91. Obrigado pela sua atenção, divirta-se com os exercícios e conte conosco no que precisar. Muito obrigado.